Ho, 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 ho. Ho, what are you? How are you? How are you? Como é que vai vocês nesse momento, nesse dia tão especial? Hoje é um dia maravilhoso, tá daquele jeito, mas nunca está daquele jeito pra gente fazer uma live, pra gente fazer um vídeo, pra gente começar aquele dia top da galáxia. É uma alegria estar fazendo esse vídeo, é uma alegria estar falando de uma passagem tão maravilhosa que é a palavra de Deus, onde se encontra na Bíblia Sagrada, a espada do cristão, a vitamina do crente. Essa é uma verdade e essa é uma realidade. E aqui hoje vamos estar fazendo esse vídeo tão gostoso, tão maravilhoso, porque é Deus sempre nos alertando, nos avisando e nós fazendo feliz. E acompanhar a mensagem da palavra de Deus é perfeito. É perfeito porque não é um livro qualquer. É a palavra de Deus, onde muitos morreram defendendo o Evangelho, onde muitos viveram o Evangelho e ainda vivem. Então aqui hoje vamos estar trazendo uma mensagem aqui tão top, tão top. E livro de Marcos, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 38. Alguns versículos da palavra de Jesus, onde Jesus ele anunciava que a sua hora estava chegando. E Jesus falava para os discípulos. E Jesus queria ensinar, queria mostrar, queria curar, sempre fazendo as coisas para eles aprender. E eles aprenderam. E o tema aqui é: Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Jesus anunciava, Jesus ele mostrava a importância de todo mundo conhecer o Evangelho. Jesus, ele é bom demais o tempo todo. Porque aqui vocês vão ver como Jesus já falava tudo antes de acontecer. Ele já avisava, mencionava, mostrava até sinais que isso iria acontecer. E os discípulos estavam ali para aprender e para compreender que o mestre ele vai, mas ele vai retornar. Ele vai ressuscitar. É importante que a gente entenda, aprenda e compreenda que Deus é bom demais o tempo todo. Quando ele manda seu filho, ele manda para nos salvar. O fortalecimento da gente estar aprendendo de Deus é para nossas vidas. Deus é a nossa rocha, o nosso refúgio. Jesus que vem para nos salvar, para nos mostrar a luz, o pão da vida, a verdade, a vida eterna. Deus é bom demais o tempo todo. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres das leis. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. E Jesus virou-se, olhou para o discípulo e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano. Pense e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse. Então, já vimos aqui que os líderes judeus, praticamente, os líderes, sacerdotes, fariseus, homens das leis, eles já queriam matar Jesus. Porque Jesus, ele curava. Porque Jesus estava sendo para eles uma pedra no sapato deles. Porque Jesus fazia tudo em nome de Deus, por amor. E Deus não quer ninguém como escravo. Deus quer você como amigo ou como filho. Por isso que Deus manda seu filho para nos salvar, porque ainda ele vê esperança na gente. Temos chances. Nem todos dão chance para vocês, mas Jesus, ele dá chance. Deus dá oportunidade. Reconciliação, recomeço. Isso é muito bom. Voltar ao primeiro amor. Nunca é tarde para nós recomeçar. É maravilhosa essa passagem. E aqui Pedro, ele fica indignado com Jesus, porque Jesus fala certas coisas, mas Pedro chama ele de canto. Mas Jesus também menciona que a palavra de Deus, ela sempre é verdadeira. E Pedro queria acalmar Jesus.
como Jesus não estivesse falando a verdade. Mas Jesus está falando a verdade. Mas Pedro temia os sacerdotes, os líderes, porque poderia fazer alguma coisa com Jesus. Mas Jesus totalmente ao contrário disso. Corajoso, verdadeiro, um homem de Deus, onde levava a palavra de Deus, porque ele sabia que ele iria morrer um dia. Ele sabia que ele seria perseguido, ele sabia que ele ia ser traído. Então tudo é a palavra se cumprindo. Tinha que acontecer. Não tinha jeito, era inevitável. Mas Jesus repreendeu Pedro, como Pedro falasse com a boca de Satanás. Mas Jesus, olha só, sai da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano, mas não pensa como Deus pensa. Então, realmente, Deus não pensa como homem. Deus não pensa como Satanás. Deus, ele pensa em o melhor para nós. Quando ele manda seu filho, é para salvar. Senão ele nem mandaria. Não daria nem oportunidade para ninguém. Ainda temos chances, oportunidade. Aí Jesus chamou a multidão e o discípulo e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Olha como que essa passagem ela é tão tremenda, tão espetacular, tão especial, que Jesus menciona que quem quer ser um seguidor dele, primeiramente precisa viver o Evangelho, precisa largar as suas mesmices, largar o que você era antes e começar a ser novo, ter uma nova oportunidade. E a oportunidade que eu falo aqui é viver o Evangelho de Deus, fazendo as coisas certas. Deixar as trevas de lado e viver a luz, o brilho, a vida, o pão da vida como Jesus é. Ele menciona aqui, precisa acompanhar ele, precisa viver o Evangelho, precisa estar na presença dele, como ele fala aqui várias vezes. Isso é para a gente ter uma vida verdadeira com Deus. E Deus, ele nunca brinca, ele fala a verdade. Quem brinca são as pessoas. Olha como que é tão interessante. Olha só. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Olha que passagem tremenda. Que passagem maravilhosa. A vida verdadeira. E a melhor vida é estar na presença de Deus, principalmente fazendo as coisas que Deus quer que você faça, coisas certas. Tem aqui os 10 mandamentos, tem o que você pode fazer, o que não pode, que é desagradável, que você pode ser até preso, condenado, se você fizer isso, ou alguém pode até te matar por estar fazendo coisas erradas. O que adianta ganhar o mundo, mas perder a vida inteira, a vida verdadeira? Não adianta você ganhar o mundo e perder a sua própria vida. É importante que você também viva e ganhe, praticamente, ter uma vida digna e verdadeira. Não adianta as pessoas ganharem e você não. É necessário que você ganhe também a sua salvação, pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Essa vida é única, essa vida é maravilhosa. Deus mandou o seu Filho morrer por nós. Temos que fazer a vida valer a pena, fazendo coisas certas, deixando de lado a escuridão, as trevas, as coisas erradas. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier a glória do seu Pai, com os santos anjos também terá vergonha dessa pessoa. Então, não podemos ter vergonha de ser um cristão, de falar da palavra de Deus, de anunciar o Evangelho, de anunciar que Deus ele existe, que Ele abençoa, que Ele trabalha, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele restaura, e Ele está na nossa vida todos os dias. Você nunca está sozinho, você está com Deus. Deus sempre vai estar com você, não importa aonde você se meta, aonde você esteja.
Ele ainda crê que você pode ser salvo. Por isso que ele manda seu filho. Ainda dá tempo para a gente fazer coisas brilhantes, coisas magníficas, ainda que temos o ar que respiramos, ainda que temos saúde, ainda que enxergamos, ainda que podemos fazer coisas brilhantes e maravilhosas em nome de Deus. Tudo aqui em nome de Deus. Até o seu filho Jesus fazia em nome de Deus. Nem era no nome dele, tudo em nome do Pai. É importante que fazemos também, porque Deus é bom demais o tempo todo. Glória a Deus, aleluia, amém. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja lembrado, que o Senhor esteja na tua vida todos os dias, na sua família, nos seus filhos, no seu casamento, no seu relacionamento, no seu trabalho. Aonde que você esteja, aonde que você vá, Deus sempre estará com você. Olha aqui na parte finalzinha, olha, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Se você não falar de Deus, se você negar Ele, se você fizer tudo ou ao contrário, com a palavra de Deus, faça o que é certo e correto. Lá em cima, no dia, Deus também não vai te conhecer. Não vai. É importante que sejamos como Jesus. Impossível ser como Ele, mas temos alguma coisa a parecer com Ele. E é bom que seja o evangelho da palavra de Deus, porque isso é maravilhoso. Portanto, se nessa época da incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos seus ensinamentos, olha a palavra de Deus falando e mencionando. Então o Filho do Homem, quando vier na glória do Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Viu como que nesses tempos maus, nesses tempos de incredulidade, as pessoas têm vergonha de falar que é crente. As pessoas têm vergonha de viver o evangelho. As pessoas têm vergonha disso. É tão bom viver esse evangelho. É tão bom a gente conhecer a verdade, o caminho. É tão bom a gente estar na presença de Deus, porque Ele só tem o melhor na tua vida. Eu creio que Deus jamais abandonará o seu filho, o seu amigo, porque Deus é o nosso melhor amigo. Deus é o nosso refúgio. Deus, Ele está com a gente. Então, um forte abraço para todos vocês. Que Deus abençoe. Falou, um forte abraço e fica na paz. Estamos junto nessa e é nóis.